Bom, esperar o pessoal entrar. Olá, gente. Essa acredito que seja a primeira vez que eu faço uma live aqui pelo Facebook. Eu estava fazendo lives através do Instagram. Infelizmente é quase impossível fazer uma transmissão com vocês aqui pelo Facebook e o Instagram simultaneamente usando o mesmo aparelho. Eu tentei utilizar o meu computador para poder fazer a live com vocês, mas infelizmente eu não consegui, tá? A qualidade de vídeo da webcam embutida no meu notebook é muito ruim comparado ao meu aparelho celular. Então eu vou ficar com vocês aqui no Facebook. Dependendo de como for, eu compartilho esse vídeo lá no Instagram, tá? Então, pessoal, Daniele, Flávia, Dina, gente, e Carol. Opa, caiu aqui. Me ajuda aí no compartilhamento, tá? Deixa eu arrumar aqui para não acontecer o que aconteceu de novo. Me ajuda no compartilhamento, gente. Vai ser muito bom essa. Pastor Claudenor, meu amigo, será uma bênção. Pastor Claudenor entrou na live, só não sei se permaneceu lá, mas ficou com a gente na live no Instagram. Foi muito bom tê-lo conosco, viu? Muito bom mesmo. Paz do Senhor Jesus, meu amigo. Gente, amém. Muito obrigado. Igualmente para o Senhor. Gente, então é o seguinte. Vocês que puderem compartilhar essa live aqui, convidar as pessoas para estar conosco, vai ser muito bom, tá? Eu vou abordar um tema com vocês que é a biografia do Espírito Santo. É um tema teológico, óbvio, só que eu não vou usar termos teológicos, eu não vou comentar com vocês o assunto de maneira complicada, complexa, com termos técnicos de maneira alguma. Na teologia seria falando sobre pneumatologia e eu não vou abordar temas de maneira que nós podemos entrar em debate. Vai ser muito simples para edificar a sua vida e te trazer um conhecimento um pouco mais sobre a palavra, tá? Então, nós vamos entrar no assunto, esperando mais gente entrar. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe na sua linha do tempo. Nesse primeiro momento da live, depois você pode ocultar na sua linha do tempo compartilhamento, tá ok? Gente, seguinte. Então você que está com a sua Bíblia aí, acabou de entrar meu amigo Luiz, pastor Luiz. Tô vendo ali em cima. Gente, compartilha e a gente entra. Antes de nós entrarmos na nossa live, eu quero orar com você para que o Espírito Santo guie a sua vida, te prenda nessa live e que você seja muito edificado. Tá acontecendo várias lives. Só no meu Instagram já tem 15 lives acontecendo. Daqui para frente, Luiz, paz do Senhor, Luiz. Adriana, esposa do pastor Luiz, lá no Paraná, em Pinhais. Muito bom. Eu estaria em Pinhais pregando agora no mês de maio. Mas infelizmente foi cancelada por conta do coronavírus. Mas glória a Deus por isso, estamos bem. Gente, seguinte, vamos lá então? Você que tem a sua Bíblia, segura ela. A Luana. Gente, sério mesmo, você que tem sua Bíblia, Bruna entrou. J. Nunes. J. Nunes, meu amigo. Olá, J. J. Nunes vai se lembrar de mim aqui. Gente, você que tem a sua Bíblia, então, você vai segurar ela aí no seu cantinho, vai pegar um papel, uma caneta. Se você tem aquelas canetas de colorida para poder grifar a sua Bíblia, você vai utilizá-la. E eu vou orar com você agora, para que o Espírito Santo nos direcione. Aliás, nós vamos falar dele aqui. Uma responsabilidade muito grande, você será muito edificado. Ingrid, gente, muito bom ter vocês aqui comigo, muito bom. Ô, meu amigo, J. Nunes é um dos maiores palestrantes do Brasil, para quem não sabe. É um milionário,
Ele tem um livro fantástico. Se depois você puder compartilhar não dá para fazer compartilhamento em duas pessoas aqui. Ele tem um livro fantástico chamado Canaviais. É uma história fantástica. Hoje é um multimilionário na área da construção civil, dentro de outras áreas. Publicou um livro que é best-seller e um palestrante. Muito bom ter você comigo aqui, meu amigo J. Nunes, Islaine Vieira, Islaine Silva. Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Seu Filho, eu clamo a Tua presença por nós agora neste momento. Vamos começar um seminário aqui através dessa plataforma do Facebook, com todos os internautas, seus filhos, os que te servem. Muita gente aqui também compartilham de outras crenças, religiões, outros estão fracos na fé, outros ainda não o conheceram. E isso é indiferente. O importante é que nós estamos aqui e a sua palavra diz que aonde houver 2 ou 3 no seu nome, ali o Senhor estará. Então, ainda que seja via essa plataforma online, o Senhor está aqui comigo e está com cada um de nós. Eu lhe peço, ó Pai, no nome de Jesus, que através do seu Espírito, o Senhor nos guie e nos direcione. Fale conosco, no nome de Jesus. Vamos lá? Priscila, Silvana, gente, que bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Eu quero convidar você a tomar sua Bíblia. Nós vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10 ao 11. Eu garanto a vocês, gente, ouve o que eu vou dizer, vocês nunca ouviram alguém contar a história do Espírito Santo. Com certeza você já ouviu alguém contar a história de Jesus, a história de João, a história de Maria. Vocês já ouviram diversas histórias sobre diversos personagens da Bíblia. Mas eu, particularmente, nunca ouvi alguém contar a história do Espírito Santo. Quando ele surge, quem de fato ele é, quais o motivo que eu recebi o Espírito Santo, falando sobre batismo, sobre o Espírito Santo, qual a necessidade dele. Dificilmente nós vamos ouvir assuntos assim, principalmente em cultos corriqueiros ou até mesmo em congresso. O que nós ouvimos é, receba o Espírito Santo, ele está entre nós, mas afinal, quem é o Espírito Santo? Inclusive, muitos confundem o Espírito Santo quando o assunto é trindade ou divindade. Porque acreditam-se muitos, principalmente os novos na fé, os novos convertidos, acredita-se que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse o menorzinho dos três, ou inferior dos três. Luciano Costa, mas a verdade é que o Espírito Santo, ele... Regiane, gente, vai entrando mesmo, vai convidando os amigos. Na verdade, o Espírito Santo, ele não é o terceiro, nem o menorzinho, o filho segundo e o pai, o primeiro, o maior de todos, o mais poderoso, de maneira alguma. O mais onipotente, o mais onipresente, o mais onisciente, de maneira alguma. Eu vou falar aqui de fato quem é o Espírito Santo e o seu papel, a sua função entre nós. E se houver a oportunidade aqui, se nos houver tempo, eu vou falar com você também quem é Jesus. Dentro do contexto bíblico, de uma maneira que você nunca ouviu falar, provavelmente. Não é nada que eu formei minha consciência, não é uma conjectura, nenhuma formação de opinião. Não é o que eu acho, mas eu vou ler para você o que a Bíblia diz, com detalhes, e você vai ser muito enriquecido. No entanto, me ajude aí a curtir essa live, a compartilhar essa live, chamar seus amigos para estar com a gente, tá ok? Vamos lá, você que pegou a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo de número 9, capítulo número 2, verso 9. Vamos ler do 9 então ao 11, para que nós sejamos muito edificados. Bora lá? Inclusive, essa live aqui que você está participando, eu dei um seminário sobre o tema, foram 5 vezes, eu acredito que nessa live até agora não vi ninguém chegar aqui, mas eu dei 5 vezes, praticamente para as mesmas pessoas, pelo grupo de WhatsApp, e foi fantástico esse tema quando eu dei ele, porque haviam pessoas praticamente do mundo inteiro, tinha gente da Suíça, uma missionária juntamente com sua igreja, missionária Rose, lá de Delemont, que estava em Genebra, agora tem Delemont, nossos amigos da Espanha,
tinha um casal de Portugal, inclusive eu conheço um deles. Tinha gente dos Estados Unidos, Valéria, seu esposo, casou recentemente. E nossos amigos do Brasil inteiro, por onde nós temos andado. E eu quero compartilhar com você essa palavra de uma maneira totalmente diferente. Aqui nós não estamos em um púlpito, eu estou no carro e eu quero ser bênção de Deus para a sua vida, tá ok? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que ama. Mas Deus nos revelou através do seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Ou seja, qual dos homens conhece os segredos, ou os mistérios, ou os pensamentos, ou desejos do outro homem, da outra pessoa, da pessoa que está próxima a você, senão o espírito do homem? É importante você anotar, que o espírito aqui no verso 11 não está com letra maiúscula, está com letra minúscula. Isso identifica que ele está falando do espírito do homem. E eu vou esclarecer isso para você, tá ok? Que nele está. Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus. Agora, olha só o Espírito aqui. Senão, o Espírito de Deus. Vou repetir o verso 11, que é muito importante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito deste homem? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ponto. Maravilha. Vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos entender quando o assunto é Espírito Santo é que o Espírito Santo não é apenas uma terceira pessoa. Ele tem uma função que o faz de uma maneira teológica, para nós identificarmos a sua função e o seu papel em nós, colocarmos ele como a terceira pessoa da Trindade. Mas o primeiro ponto que você precisa entender é que o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa comum. Você precisa entender, antes de mais nada, que o Espírito Santo, ele é Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus é Deus e assim como Deus é Deus. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que o Espírito Santo é Deus. Segundo ponto que nós precisamos entender é o que Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto. Primeiro já acontece com o cenário de Corinto. Corinto era uma cidade famosíssima da época e em Corinto haviam diversas religiões onde se adoravam diversos deuses e não vem ao caso que Corinto, muitas pessoas quando falam de Corinto gostam de falar da prostituição que havia em Corinto, das festas de orgia, dos templos religiosos que induziam a prostituição. Isso não vem ao caso. Você tem que saber que Corinto era uma cidade onde haviam diversas religiões. Ponto. Com esse entendimento, você já entende que há uma divergência de ideias religiosas. Então, costumes, conceitos culturais vindo de vários lugares se encontravam em Corinto. Até então, porque Corinto era fácil acesso para isso, e não quero entrar nesse ponto também. Mas você precisa saber desses detalhes para que você entenda o que é que está acontecendo aqui na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2. Paulo diz que ninguém conhece os segredos do outro homem, senão o espírito que nele está. Esse espírito que Paulo menciona é um espírito humano. Ele está falando do espírito humano, isso mesmo. Nós somos alma. Se tem alguém aqui que já foi espírita, e se você está aqui, se você puder dar a mãozinha, um joinha, fazer alguma coisa, você falar que você já foi espírita, ou conhece alguém que é espírita, ou se você já frequentou um centro espírita, não importa qual,
centro espírita você foi, se é o de Allan Kardec ou outros, não importa, se é da linhagem de Umbanda, Candomblé, não importa. A linhagem teológica espírita prega que nós somos espíritos. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lá em em Gênesis, no capítulo de número 2 e o verso de número 7, que o homem foi feito alma vivente. Então você precisa entender que, segundo a Bíblia, e a Bíblia é verdadeira, você foi feito uma alma. Você não é um corpo e você não é um espírito, você é uma alma. Eu, que estou falando com você, você vê o meu rosto, você vê eu gesticulando. Mas na verdade, quem está falando com você é uma alma, que sou eu, que estou falando com você. Quem está me ouvindo é você, que é uma alma. E nós, alma, recebemos um corpo. Moisés Melo, nós recebemos um corpo. Nós temos um corpo, recebemos também um espírito. E esse espírito é o espírito do homem que Paulo fala aos Coríntios. Então, nós temos um espírito humano e temos um corpo. No entanto, somos uma alma. Qual a finalidade do corpo? Nós recebemos um corpo, porque o nosso corpo, esse corpo, ele é visível, é relacionável, é palpável. Então, através do corpo nós conseguimos nos comunicar com o próximo, comunicar onde nós estamos. E foi dado para nós um espírito. Esse espírito, eu vou explicar da forma mais simples que você entenda. Esse espírito é o veículo de comunicação entre o corpo e nós, alma. Então, através do espírito, eu consigo sentir o que o meu corpo está sentindo. Eu consigo entender o que o meu corpo está passando. Então, através do espírito, eu, alma, consigo saber se o meu corpo está com fome ou não, se está doente ou não. Você consegue ouvir, não é apenas pelas capacidades dos seus tímpanos, porque você é saudável nos seus tímpanos e passa as informações para o seu cérebro. Não, e aqui já é uma outra questão que é de antropologia. Mas você consegue receber as informações por conta do seu espírito. Então você, alma, recebe as informações do seu espírito e as informações você consegue sentir, ouvir, ver, falar. Isso é fantástico. Então você é uma alma. Deus te fez uma alma. E Paulo disse, ninguém conhece os segredos de outra pessoa. Eu não sei os segredos da Regiane, não sei os segredos do Moisés, não sei os segredos da Adriana, não sei os segredos da Ingrid, não sei os segredos do Fábio, não sei os segredos de ninguém, porque eu não sou o espírito dele, não tenho acesso ao espírito dele, ninguém tem acesso ao espírito do outro, a não ser o espírito que nele está. Então você tem um espírito que conhece tudo sobre você, sabe tudo sobre você. Agora, olha o que Paulo disse. Ninguém conhece as coisas do outro. Mas Deus também tem o seu espírito. E o espírito que está em Deus, ele é o único capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O meu espírito não tem o poder e a capacidade de estar em outros lugares, de sair de mim, entrar em vocês, conversar com o seu espírito, bater papo. Mas o espírito que está em Deus, ele tem o poder de estar em Deus. E o texto é tão profundo, porque o texto diz que existem profundezas em Deus que só o seu espírito tem acesso. Então o Espírito de Deus tem acesso aos lugares mais profundos em Deus. Ele mergulha em Deus. O Espírito de Deus está nos lugares mais ocultos. E eu vou deixar esses pontos mais para frente, porque vai ser muito enriquecedor. Então, na primeira etapa que você precisa entender que nós também temos um Espírito. E o nosso Espírito não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é de Deus. E o nosso Espírito é o nosso Espírito. Agora, o que acontece? Esse homem que não recebe o Espírito Santo, que não recebe o Espírito de Deus, que não conheceu o Espírito de Deus, que provavelmente você está nessa live, você ainda não teve acesso, você não teve comunhão com o Espírito Santo, você nunca o sentiu, você não faz ideia de quem ele seja, você anda segundo os seus princípios morais e você anda segundo os desejos da sua carne.
Porque você recebeu um espírito. Então, o espírito que você recebeu, ele só tem informações da sua carne. Por isso que um homem natural, ele anda segundo os desejos da sua carne. Ele faz as vontades da sua carne. Porque a única informação que ele tem é da sua carne. Então, o homem que não recebe o Espírito Santo, ele faz o que a carne quer, porque a carne mostra para ele o que é prazeroso, o que está sentindo, o que vê. Este homem é limitado ao seu espírito humano. Este homem é limitado à sua carne. Ele é limitado às visões da sua carne, aquilo que vê, aquilo que ouve. Só que quando você recebe o Espírito Santo, você não é mais limitado ao que você vê, ao que você ouve, ao que você sente. O Espírito Santo te dá a capacidade de ver além do que você está vendo. Sentir além do que você está sentindo. Imaginar além do que você está imaginando. E por isso que Paulo diz no verso 9. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, aquilo que o seu olho, que o seu espírito humano não viu. Aquilo que não subiu ao teu coração é o que Deus tem preparado para você. Então Deus tem coisas maiores para revelar para você, para fazer em você, para te colocar. Deus tem coisas muito maiores para fazer em você, através de você, por você. Só que estas coisas só serão capazes através do Espírito de Deus. Então, por que nós recebemos o Espírito de Deus? Porque só através do Espírito de Deus temos a capacidade de alcançarmos e irmos além do que nós pensamos, imaginamos, olhamos, ouvimos e que já subiu ao nosso coração. Então essa é a primeira lição desse áudio aqui, dessa live. Se você puder marcar isso no caderno, na Bíblia, nós recebemos o Espírito Santo. Primeiro, porque temos um espírito humano que está limitado à carne. O Espírito de Deus nos faz ir além da carne, além dos desejos da carne, além das limitações da carne, além das visões da carne e além das audições da carne. O Espírito de Deus nós o recebemos para ir além das limitações humanas. O Espírito Santo, só através dele, te faz ver o que ninguém vê. É como se fosse um sexto sentido. É como se você tivesse acesso a coisas invisíveis. Todos desacreditam. Os homens trabalham com a razão, mas quem tem o Espírito de Deus não trabalha com a razão. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque os homens são 100% racionais. Mas aqueles que receberam o Espírito de Deus, eles não trabalham só na lógica humana. Eles trabalham, Lohane, com as coisas espirituais. Ponto. Essa é a primeira lição. A segunda lição mais importante está aqui e eu quero já compartilhar com você. Então você entendeu que nós não somos espírito, nós somos uma alma e recebemos um espírito humano e recebemos um corpo, tá? Agora, o segundo ponto importante que isso aqui que eu estou passando para vocês, ninguém vai passar para vocês. E tem muita gente por aí que eu vejo cobra valores absurdos para um seminário, uma especialização e tal. E eu estou passando isso aqui para você, 0,800, do jeito que eu recebi. Estou passando para você, para que você seja edificado nessa quarentena. Pelo amor de Deus, estou quase arrancando os cabelos. Então vamos lá. Quando é que o Espírito Santo surge? Na história. Quando é que o Espírito Santo aparece? Isso aqui está em Gênesis, no capítulo de número 1 e o verso 2. É a primeira vez que o Espírito Santo aparece na história. Vamos lá? No verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É a primeira vez que o Espírito Santo aparece na história. Primeira vez que o Espírito Santo surge aqui. O Espírito Santo surge num cenário caótico. Olha onde que o Espírito Santo vai surgir. Onde Deus cria os céus e a terra, aí os céus e a terra viram caos. Alguma coisa acontece do nada, de um versículo para o outro. Obviamente não é do versículo para o outro. Mas acontece algo, um caos, e o que era perfeito, bonito, agora não tem forma, não tem beleza, está vazio,
e o Espírito Santo nada aparece lá. E começa a pairar sobre esse caos. Eu amo o hebraico, eu fiz hebraico pela USP e fiz um curso de especialização em letras do alfabeto hebraico com uma professora chamada Flavinha, que era professora da PUC do Rio de Janeiro. E eu aprendi algo fantástico em letras do alfabeto hebraico, que é aqui no capítulo 1 de Gênesis, que nós encontramos duas vezes. Primeiro que são 27 letras no alfabeto hebraico, e as letras não são como na nossa língua portuguesa, que A é A, B é B, C é C, D é D, E é E. No alfabeto hebraico, cada letra tem um significado próprio. E o que para nós seria uma frase ou uma palavra, no hebraico é uma letra. Então isso é muito importante. No texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico está Bereshit bara Elohim. Se você perceber, duas vezes vai aparecer o som de B na palavra bara e na palavra Bereshit, que no hebraico seria em um princípio. Não no princípio, em um. Porque em Hebreus diz que pela fé entendemos que Deus criou os mundos. Então, Deus criou os mundos. O início da criação de Deus não se dá quando Ele cria a nossa terra. Então, aqui não é o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico, é em um. Porque essa terra onde nós habitamos, na verdade, foi uma das últimas coisas que Deus criou. Tirando as águas, as estrelas, foi a última coisa que Deus cria, o último mundo que Deus cria. Deus cria galáxias, Deus cria outros mundos, Deus cria outros planetas, Deus cria coisas que os homens ainda não descobriram. Deus cria os seus céus, Ele cria o Espírito que nele está, Ele cria os anjos, Ele cria os arcanjos, Ele cria o seu trono, Ele cria a sua morada. Tudo foi criado em Deus, por Deus. Então, antes dele criar esse mundo, ele já havia criado os mundos. Por isso que o texto no original hebraico diz em um princípio. Aí aparece duas vezes a palavra bará. A letra bará. Perdão, aparece a palavra bará e a palavra bereshit acompanhada da letra beit. Que beit para nós seria a letra B, que no hebraico beit tem um significado e o significado é casa. Então, Bereshit bara Elohim. Roberto, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Então, em um princípio criou Deus duas casas, porque você encontra a letra Beit, que significa casa. Casa quando fala de céus e casa quando fala de terra. Então, Deus cria Bereshit bara, Deus cria a sua terra. Eu até tenho isso aqui marcado no meu... eu tô com o notebook aberto, tá? Fiz os pontos aqui para nós abordarmos, para eu abordar com vocês. Então, Deus cria os céus e a terra. Céus e terra, primeira, a sua habitação, onde Ele está. Então Deus cria a sua morada, Bereshit bara, duas casas Deus cria. Primeira casa se chama céus, segunda casa se chama terra. Deus estabelece a sua casa, que é a primeira coisa que Deus cria, a sua morada, onde os anjos estão, os serafins, os arcanjos, onde estão os 24 tronos vazios, onde está o seu trono, onde está a sua cidade, onde estão as moradas que o próprio Jesus diz que antes da fundação do mundo já havia sido criado, porque ele fala que naquele grande dia direi a vocês, vinde benditos, meu Pai, para as regiões celestiais que já vos está preparado, que foi preparado aqui, antes do Gênesis, na primeira criação de Deus. Então ele criou aqui, onde também lá em Apocalipse fala que antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido morto por nós como Cordeiro Santo de Deus. Então aqui Deus cria a sua morada, a sua habitação. Após isso, ele cria a nossa habitação, que é onde ele fala para Adão: olha, homem, eu lhe dou poder sobre a terra, então governe a terra, presida a terra, mana a terra é de vocês. É aqui. Só que o governo de Deus, que é a morada de Deus, a habitação de Deus, ele estabelece acima da habitação e da morada do homem, do governo do homem.
Ele dá a terra para o homem governar, para o homem reinar, para o homem fazer o que quiser. Mas, na verdade, não é o que ele bem quiser. Acima, ele estabelece a sua casa, a sua morada, o seu governo. Isso prova que Deus sempre estará acima do nosso governo. Casa fala de domínio, de governo. Casa fala de eu quem mando na minha casa. Na minha casa é minha casa, é lá que eu durmo, é lá que eu vivo, é lá que eu faço o que eu quero, é minha casa. Só que Deus estabelece a casa dele, assim, a nossa casa, porque Deus sabe que mesmo nós tendo nossa casa e até mesmo capacidade para administrar nossa casa, nós ainda somos falhos. Nós não temos total autonomia. Então Deus se estabelece acima de nós para quando as coisas saírem do nosso governo, do nosso domínio, Ele está no governo. Deus sempre estará acima do nosso governo. Acima de nós, Deus sempre terá autonomia acima de nós, porque é aqui que Deus está. Então, você vai entender o seguinte, marca isso aí no papel. A terra é a nossa casa. Então, já que você entendeu essa lição, você tem que entender que tudo que Deus cria, que Ele pode estar, Deus tem como casa, como propriedade. Por exemplo, eu escrevi um livro, Quando o Propósito Perde a Visão, passa a enxergar com os ouvidos. E nesse livro que eu escrevo, eu falo sobre o cego Bartimeu. Bartimeu não é nome. Tem gente que fala que Bartimeu é nome, mas não é nome. Bar é uma expressão do hebraico que significa filho de. Que na época, no primeiro século, até antes, todos que tinham alguma deficiência, cego, paralítico, coxo, leproso, não importa, tinha alguma deficiência física, era considerado a escória da sociedade. Então se colocava para fora da cidade. Essa lei não foi instituída por Deus, gente. Essa lei foi instituída por Davi, tá? Preconceituoso demais. Aí manda todo mundo que tinha problema físico para fora da cidade. Haviam muros que cercavam a cidade. Se alguém quisesse entrar na cidade para esmolar, como lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que tem aquele homem na porta da igreja formosa, clamando, pedindo esmola, ele recebeu um alvará para estar ali. Já o cego Bartimeu está à porta de Jericó, então ele está lá de fora. E aí você percebe, Luberlândia, meu amigo, então você percebe o seguinte, isso aqui é muito rico, que este homem é identificado como a escória da sociedade, como eu sei, porque ele é chamado de filho de Timeu. Timeu era o pai dele, que era o motivo dele estar ali. E não vem ao caso, se você quer saber, compra o meu livro, mas vai ter que esperar eu fazer a 4ª tiragem, porque já esgotou. E olha que profundo isso aqui. Então o cego Bartimeu, que na verdade ninguém sabe o nome dele, ele estava clamando a Jesus. Tenha misericórdia de mim. Só que você percebe que no nome dele, na identidade dele, que é a falta do nome, que é o bar, você vê que é uma expressão hebraica e tem qual letra? A letra Beit, para formar a palavra bar. Beit significa casa. Então, para os homens da época, o cego à porta de Jericó era a escória da sociedade. Era um mendigo. Desculpa a expressão. Era um vagabundo. Era um Zé Ninguém. Era um qualquer. Filho de um rebelde. Filho de Timeu. Filho da Maria. Filho do alcoólatra. Filho do bebum. Filho do traficante. Filho de não sei quem lá. Era esse cego. Só que Jesus, ele não olha como os homens te olham. Jesus não olha para você como talvez o seu pai te vê, sua mãe te vê, seus vizinhos, seus amigos, como alguém lhe julga, porque o homem é preconceituoso. Deus não olha para você com olhos naturais. Deus olha para você e ele olha para você e identifica algo que ninguém identifica, porque Deus não olha com o espírito humano, Deus olha com o seu espírito, através do seu espírito. Ele vê o que ninguém vê. E ele viu naquele cego a letra Beit. Ele viu naquele cego a letra Beit. E Beit, você aprendeu aqui, que significa casa. Então, quando ele olha para aquele cego, ele vê no cego a possibilidade de morar ali. Porque quando ele identifica alguém que ninguém dá nada, que é uma escória, ele vê em nós. E foi isso que ele viu em mim, por isso que eu estou aqui. E foi isso que Deus viu em você. Ele viu em você
a residência dele, o patrimônio dele, a propriedade dele. A casa é propriedade, é patrimônio. Então existem coisas que os homens não dão nada, mas Deus vê patrimônio. Deus vê algo sólido, algo rico. E foi isso que ele enxergou naquele homem. Ele olhou para aquele cego e falou: eu vejo uma letra, eu vejo casa, eu vou habitar em você, e dá visão para aquele homem. Então olha a profundidade da letra Beit. Só que aqui no capítulo 1 e o verso 2, você vê que essa casa que Deus cria, que nós conhecemos como terra, porque para você é terra, para mim é planeta Terra, mas para Deus é casa. Então Deus olha para essa... Então alguma coisa acontece nessa casa, no verso 2 do capítulo 1, que se destrói. Então a casa se destrói, fica sem forma, fica vazia. Essa expressão do hebraico é vereharetz reatatohu vavohu, que significa informidade e vacuidade. É quando tudo se mistura, o céu está um caos, é uma bagunça, tudo se destruiu, está tudo misturado, virou uma salada, virou... Você conseguiu entender o que está acontecendo? A casa que Deus havia criado se tornou um caos. Agora, se eu entendo de algo e o que eu criei se destrói, ou alguma coisa destrói, o que é correto? Você tem um carro, seu carro deu problema, você vai levar para quem para arrumar? Você vai levar justamente na concessionária, você vai levar no mecânico, porque eles entendem do negócio. Você vai levar na concessionária porque a marca da Ford, a marca da Chevrolet, se o carro for Ferrari, vai levar na Ferrari, na Fiat. Porque eles entendem, porque foi eles quem criou. E você vê que Deus não vai lá. Você não vê Deus descendo no verso 2. Você não vê Deus indo lá e arrumando a bagunça, o caos. Poxa, a casa não se destruiu, não foi Deus quem fez? Gente, é isso que muita gente não entende. Porque nós olhamos para um alcoólatra, para um bandido, para alguém que está com a vida destruída, e nós falamos assim, esse rapaz aí já foi já. Nem Deus tem o poder de transformar a vida desse camarada. É como muita gente olha, porque as pessoas elas olham com um olhar natural. E sendo Deus criador da terra, você percebe que ele não vai. É o Espírito quem vai. E você não encontra nenhum texto Deus enviando o seu Espírito. É voluntário. O Espírito toma uma iniciativa voluntária de ir e ele começa a pairar sobre a face desse abismo. Ele está sobre as águas, ele está pairando ali, sobre o caos. Quem olha para essa casa, entende que isso é uma casa, como eu entendo e como você está entendendo agora, vai dizer, poxa, que casa horrível, que casa estranha, que casa feia, poxa, que pessoa estranha, essa pessoa não tem futuro, você não vai chegar. Caio, meu amigo, temos alguém internacional aqui, o Caio, eu esqueci qual país você é. Peace of the Lord, my friend. Caio, fala aí qual país você é, eu esqueci o país. Quem olha para nós, ou para essa pessoa com a vida destruída, sente dó. E é impossível nós imaginarmos que alguém irá se recuperar do tráfico, da bebida, do cigarro, da vida, do caos. Quem olha para essa casa, para essa família, nesse cenário, não dá nada. Mas olha que interessante, o Espírito Santo está pairando sobre o caos, sobre uma casa que não há condições alguma de alguém estar. O Espírito Santo está lá, pairando. Então, o primeiro papel do Espírito Santo, a primeira função do Espírito Santo é ir em lugares que ninguém quer ir. O Espírito Santo, ele foi o primeiro missionário da história. Foi o primeiro apóstolo. E se tem algum apóstolo aqui, vai saber muito bem, e me perdoa se tem algum apóstolo aqui nesse requisito, mas hoje em dia eu vejo muitos apóstolos por aí, e eu não é uma crítica, é porque o que a Bíblia diz, para quem não sabe, apóstolo significa enviado. Você não encontra missionário na Bíblia. Me mostra um missionário na Bíblia. Não, tá lá, ó, é missionário. Você não encontra. Evangelista, você não encontra. Você encontra o termo apóstolo. Porque apóstolo na Bíblia significa enviado. Enviado é um missionário. Por isso que você não vê apóstolo dirigindo igreja. Você encontra apóstolo Paulo abrindo igreja, ele institui uma igreja,
A igreja mantém ele vai e continua o trabalho missionário, abrindo outras igrejas, ganhando almas para Jesus, porque essa é a função do apóstolo. É fazer missões, é ganhar almas, é ir, não ficar... Deixa para lá. Então, o Espírito Santo foi o primeiro apóstolo da história, foi o primeiro missionário da história, foi o primeiro evangelista da história. O Espírito Santo, ele começa a pairar. Pairar não é parado, é movimentar-se. Ele começa a movimentar-se. O Espírito Santo é o homem do movimento. Se você que busca Deus e você sente a Deus, eu vou te explicar o porquê você não consegue ficar parado. Se você é muito cheio de Deus, porque alguém muito cheio de Deus, ou alguém novo convertido, você nunca vê ele parado, ele está ganhando almas, ele está evangelizando, enquanto tem alguém de 60 anos na igreja e nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca fez nada, só vai para a igreja, esquenta o banco da igreja, senta no púlpito, ocupa um espaço e para ele está tudo bem. Porque esse camarada não está cheio do Espírito Santo. Ele está ocupando o lugar. Quem foi cheio do Espírito Santo, ele vive numa vida ativa. Ele corre, ele prega, ele quer cantar, ele chora, ele grita, ele busca Deus, ele se expressa, porque o Espírito Santo é o homem do movimento. O Espírito Santo não fica parado, o Espírito Santo é ativo, o Espírito Santo corre. E tem muita gente que não entende isso, até muitos pastores não entendem isso, e vê um novo convertido e fala assim, olha, calma, vai com calma, não pode ser assim. Você é novo convertido, tem que buscar mais, tem que jejuar mais. Gente, o Espírito Santo é nele. O Espírito Santo está se movendo dentro dele. E se você está vendo essa live, você sabe do que eu estou dizendo, o Espírito Santo, ele se move dentro da gente, ele não fica parado. O Espírito Santo, ele não fica parado. O Espírito Santo, ele é totalmente imperativo, porque esse é o perfil do Espírito Santo. O missionário que deixa tudo e vai para o campo, ele é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gosta de estar em lugares que ninguém está. E se você está aí agora, eu sei que tem muita gente que nessa quarentena está triste, porque talvez você não recebeu um telefonema, porque talvez alguém te abandonou, porque talvez você não tenha muitos amigos. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está pairando sobre você. Ele é o teu amigo que decidiu estar sobre você, sob e sobre você. Ele te cerca por cima, por baixo, pelos lados. O Espírito Santo, ele está quando ninguém está. O Espírito Santo, ele ama fazer coisas que ninguém faz. E o interessante é que essa palavra pairava tem uma definição correta, e você vai até dar risada e achar muito engraçado isso. Porque, amém. Porque, olha que profundo que eu vou te revelar. Isso aqui está sendo uma live de conhecimento bíblico para a sua vida. Essa palavra pairar do hebraico significa merahefert, que é a mesma dedução de Isaías, quando o profeta diz que Deus é como uma galinha que ajunta para si pintinhos. Meu Deus do céu! Então, quando alguém vai mexer com os pintinhos de uma galinha, ela voa, independente de quem, ela voa para cima e defende os seus pintinhos. Olha a definição. Então, essa palavra pairar é como chocar ovo. A galinha vai chocar um ovo. E ela vai chocar o seu ovo. Para nós é ovo que a galinha tá botando. E isso é engraçado. A galinha vai botar um ovo. Só que o Espírito Santo toma esse papel para si. Porque por mais que pareça ser engraçado, porque é uma galinha, mas é um animal como qualquer outro animal. É uma ave como qualquer outra ave. Ela está botando um ovo. Para nós é um ovo, mas para a galinha, gente, vocês vão concordar comigo? E se isso for verdade, compartilha na sua linha do tempo, dá print, marca todo mundo. Você que está tendo no Instagram, dá print também para colocar lá no Instagram e me marcar. Olha que profundo que eu vou te revelar. Para nós é ovo, mas para a galinha é vida. A galinha está gerando, ela está botando vida ali. Para nós é ovo, vou repetir, mas para a galinha é vida. Para alguém não tem nexo o que o Espírito Santo está fazendo sobre a face do abismo. Mas o Espírito Santo está gerando vida aonde não há vida. Não havia vida naquela casa, não havia esperança naquela casa. Aquele plano de terra e céus não existia mais. Aquele plano de terra estava o caos, mas o Espírito Santo decidiu gerar vida. O Espírito Santo decidiu gerar esperança. Oh, glória!
Aleluia. Gente, eu tive uma ideia fantástica aqui. Já vou compartilhar com vocês. O Espírito Santo decidiu gerar vida aonde não havia vida. Eu vou compartilhar com vocês só até aqui. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, muita coisa para soltar para vocês sobre o Espírito Santo. Esse seminário durou 5 dias quando eu o dei. E eu vou finalizar o seminário aqui com 2 lições e amanhã nós voltamos com mais 2 lições. Vai levar aí 7 dias falando sobre o Espírito Santo. E eu preciso falar uma coisa para você. O Espírito Santo, a primeira lição que nós aprendemos, ele não é como o espírito humano. Então a primeira lição, nós não somos espíritos, nós somos alma. E recebemos um espírito humano. E também recebemos o Espírito de Deus. Gente, vocês precisam estar comigo esses dias, sério. Porque o que eu vou revelar para vocês é muito profundo. É muito profundo mesmo. Muito revelador. Segunda lição, o Espírito Santo, ele é a pessoa do movimento. Ele é a pessoa que vai aonde ninguém está, ninguém quer ir. Ele é aquele que se move em nosso favor. Ele é aquele que gera vida. E isso é tão verdade que você vê que o Espírito Santo ele insiste, ele é insistente. O Espírito Santo nunca desiste. Alguém pode desistir de você, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, seus tios, podem desistir de você. Mas Deus nunca desistirá de você. O Espírito de Deus nunca desistirá. Você pode desistir até dos seus sonhos, mas o Espírito Santo não desiste dos seus sonhos. Você pode desistir de tudo, isso no mesmo horário. Vamos tentar manter o mesmo horário das 9 horas então. Você pode desistir de tudo. O Espírito Santo, ele não desiste. Ele é insistente. Enquanto a obra não estiver completa, ele não desiste. O Espírito Santo não é como eu sou e como você é. Ele não protela a obra, ele não protela a missão, ele não protela o propósito, ele não protela. Ele não deixa para amanhã, ele não deixa para depois. Ele não depende de nada, ele apenas insiste, ele é insistente. Enquanto você não entregar a sua vida, ele não vai desistir de você. Enquanto você não concluir, enquanto você não completar, enquanto você não abraçar o seu ministério, a sua chamada, a sua missão, ele não vai desistir de você. O Espírito Santo é insistente a ponto de acontecer isso no verso 3. O Espírito Santo insistindo em pairar sobre as águas. Vem Deus no cenário. Aí Deus vem. Deus fala, imagina, eu vou brincar, aqui é uma brincadeira santa, só para você entender. É mais ou menos assim, o Espírito Santo falou assim, poxa Deus, a terra foi o Senhor que criou, essa casa foi o Senhor que criou, esse ser humano aqui foi o Senhor que criou, mas olha como é que ele está. Ele está doente, está no hospital agora, ele tá querendo desistir da vida, ele tá depressivo, está aborrecido, ele está no vício, ninguém dá nada para ele, diz que ele vai falir, que ele vai quebrar, que a vida dele já era, que ele é um inútil, que ele é imprestável. Poxa, eu tô aqui, eu acredito, ele está te buscando, o Espírito, vamos fazer alguma coisa. Aí, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele ora por nós, ele chora por nós, a sua oração é com lágrimas, ele chora com muita verdade, a ponto de ser com gemidos inexprimíveis. E aí Deus vem, e o texto diz assim, e disse Deus, pronto. A Bíblia diz que Deus vem e ele fala, e disse Deus. Aqui é a primeira vez que Deus fala na Bíblia, no verso 3 do capítulo 1. E a primeira palavra que Deus diz é, haja luz. Glória. Aleluia. Rafaela Lima. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele tem um perfil, uma personalidade de insistente. A sua insistência faz com que Deus diga uma palavra, haja. Então essa é a primeira parte do nosso seminário hoje. Primeira lição, nós aprendemos que nós não somos espíritos e nem corpos. Nós quebramos todo o conceito budista e todo o conceito espírita quando o assunto é pneumatologia. Nós aprendemos aqui que
Nós somos alma porque Deus nos fez alma. Recebemos um espírito humano e recebemos um corpo. Aprendemos que o Espírito Santo, a primeira vez que ele aparece na história, ele aparece na história já em movimento, já abraçando projetos, já abraçando uma obra falida, destruída, que ninguém dava nada, a ponto da sua insistência trazer a manifestação de Deus para que gerasse vida e luz aonde não havia mais luz, onde não havia mais clareza. Então o Espírito Santo é essa pessoa. Nós aprendemos também que o Espírito Santo, só através dele, como diz o capítulo de número 2, de 1 Coríntios, o verso de número 9, só através do Espírito nós conseguimos ver coisas que os nossos olhos comuns não nos mostram. Nós vemos porque o nosso corpo nos mostra, então nós somos limitados ao nosso corpo. Mas só através do Espírito Santo nós conseguimos sentir, ver e ouvir o que está além das coisas carnais. Através do Espírito de Deus, nós temos visões espirituais, sentidos espirituais. Nós temos percepções espirituais. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que andam no Espírito entendem as coisas do Espírito, mas aqueles que andam na carne entendem as coisas da carne. Deus abençoe sua vida. Essa é a primeira parte do nosso seminário, a biografia do Espírito Santo. Eu espero você amanhã às 9 horas da noite, comigo aqui às 21 horas. Deus abençoe você. Você que quiser dar um print agora, para me marcar lá no Instagram, marcar aqui no Facebook, faz isso e compartilhe essa live aqui na sua linha do tempo, depois você pode ocultar. Gente, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Maria Ângela, Alex Guedes, Rafaela Lima, Josiane, é tanta gente. Que Deus continue abençoando todos vocês de uma maneira ímpar, especial. Um beijo no coração, uma ótima quarentena, em nome de Jesus. Abraço, tchau, tchau.